Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Hermes Gomes Filho, engenheiro, exerceu cargos na estratégia e finanças da Petrobras. Liderou a Universidade Corporativa da Petrobras, atualmente leciona na PUC e é consultor independente. Ricardo Giammattei, engenheiro de produção, mestre em finanças e economia, foi Petrobras, McKinsey e Baker Hughes do Brasil. Atualmente em consultoria de óleo e gás e finanças e economia. E Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, química industrial, técnico de operações em petróleo e palestrante sobre temas em energia. Boa noite, Marcelo, Ricardo, Hermes. Boa noite. Boa noite, Cavanha. Como é que vai? Boa noite aí, Ricardo, Marcelo também. Boa noite, Cavanha, Marcelo, Hermes. Quanto tempo a gente não se encontra aí? Prazer em revê-lo, Marcelo. Nos veremos em breve, se Deus quiser. E Cavanha, obrigado aí pelo convite mais uma vez para falar com você. Obrigado. Bom, nesses últimos tempos, Golfo Pérsico, hoje o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, que parece que deu uma acalmada, tudo, né? Qual é o cenário geopolítico, os cenários geopolíticos com tudo isso, Ricardo? Eu acho que todo mundo que milita na área de óleo e gás hoje em dia, a pergunta é uma só, né? Vai ter guerra não, né? E aí, assim, a gente está na era da informação, então todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que vai acontecer isso, aquilo, parapá, mas eu vejo muito os comentaristas, analistas, tanto no Brasil quanto lá fora, trabalhando muito no mundo dos ICs. E se o Irã jogar um míssil aqui? E se os Estados Unidos jogar um míssil ali? Sim, esse tipo de coisa não agrega valor à discussão. As pessoas têm que ser pragmáticas, você tem que tomar uma posição e, a partir daí, desenvolver o que você acha que pode acontecer. E eu tenho uma opinião bastante firme em relação a isso, né? Contudo, é que guerra nunca é bom. Né? Guerra nunca é bom. Assim, eu penso que as pessoas em 1912 e 1936 se perguntavam se ia ter guerra ou não. Quer dizer, guerra nunca é bom. Né? O momento americano, se a gente esquecer o Irã, é um momento, por um lado, muito bom na economia, emprego, uma série de coisas, a dívida pública aumentando um pouco, mas o Trump está na fita para ser reeleito. É só, assim, ele é muito mais esperto que todos nós cinco aqui, nós quatro somados. Assim, você não pode ser bobo e virar presidente dos Estados Unidos. Então, assim, ele está sofrendo processo de impeachment. Eu não acredito que essa questão do Irã tenha a ver com uma cortina de fumaça, porque ele, certamente no Senado ele vai ser tirado desse processo. Então, eu acho que esse tema com o Irã tem muito mais a ver com o lado do Irã do que com o lado dos Estados Unidos. Que o Trump está muito confortável na situação para a eleição do ano que vem. Agora, o Trump ele fez bem diferente do que o Obama fez. O Obama foi mais paz e amor, e o Trump falou, bem, eu vou estrangular esse Irã economicamente, eles vão pedir para negociar, e eu vou colocar meus termos na mesa, e eu vou controlar o único que realmente pode fazer alguma frente aos Estados Unidos e Israel dentro do contexto do Oriente Médio. E isso está funcionando. Realmente, a situação econômica do Irã deteriorou muito nos últimos 12, 18 meses, o país está muito sufocado. Você vê, inclusive, assim, chegou no nosso STF uma discussão se a Petrobras poderia ou não vender óleo combustível para um navio de bandeira iraniana. Quer dizer, a granularidade da questão da sanção chega até a esse nível de discussão. Então, quando chega a esse ponto, você vê que países como o Irã e Coreia do Norte, eles só têm uma coisa a fazer, que é tentar escalar a coisa para o nível militar, né? Algum tipo de ameaça crível de que uma confusão pode acontecer. Então, voltando ao ponto, guerra ninguém quer, né? E se você olhar um pouco atrás e pensar na Guerra Fria, o que era a Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética. Era basicamente economia de mercado vezes economia planificada, quem dava mais certo, era a área de influência, quem tinha mais adeptos, né? E era a questão nuclear, que o próprio Akerlof, que foi prêmio Nobel de Economia, falou que esquece, nunca vai ter guerra nuclear,
porque não vai sobrar ninguém para contar a história. Então, o cara ganhou um prêmio Nobel falando mais ou menos isso, usando o período dos jogos, uma série de coisas. Então, esse tema nuclear do Irã, a percepção que eu tenho é que é uma cortina de fumaça. O grande ponto é que, com a queda do Saddam Hussein, o Médio ficou basicamente sem um contraponto ao poder do Irã. Sim, o Oriente Médio se fragmentou muito, quer dizer, a Al-Qaeda apareceu o Estado Islâmico, a Al-Qaeda enfraqueceu um pouco por causa das mortes dos seus líderes, mas se fragmentou muito ideológica, política e até espiritualmente, por assim dizer, né? Quer dizer, isso nos leva a um cenário em que tem duas variáveis. Uma variável circunstancial, que é a situação do Irã econômica bastante caótica, e aí o único grau de liberdade que eles têm é tentar escalar um pouco militarmente, e leva a uma situação de heterogeneidade política na região, que o Iraque tem um papel central como produtor de petróleo, geograficamente, com as suas fronteiras com o Irã, com a Turquia, tudo isso, e é uma área muito importante geograficamente para ser dominada. O próprio Estados Unidos tem as suas bases lá, então, geopoliticamente ficou complicado. Agora, a minha opinião, sendo bem pragmático, depois de um pouco dessa introdução, o Trump, a princípio, só tem a perder com essa guerra, porque ele está muito próximo do que ele quer, que é estrangular economicamente o Irã. Né? Então, eu acho que o cenário que eu chamo de luva de pelica é o cenário mais provável, no sentido que você joga um mísselzinho ali, joga um mísselzinho aqui, fica naquela coisa luva de pelica, e o mundo do petróleo continua mais ou menos como está. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, e a gente não sai desse mundo onde a gente está, no crescimento de 1,5%, 2%, aquela coisa toda. Agora, tem um ponto. Se o Irã vier a causar fatalidades com cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, no Oriente Médio, por exemplo, eu entendo que aí haveria uma mobilização bastante grande do poderio militar americano na região do Golfo Pérsico, meio como um cerco ali a Stalingrado, pensando na Segunda Guerra Mundial. E a coisa só escalaria, na minha opinião, um nível realmente de conflito armado com grande potencial de dano ao mundo, se houvessem fatalidades dentro de território americano por conta de ataques iranianos, e o próprio Ayatollah já falou que isso pode acontecer. Então, esse para mim é o pior cenário. Aí, nesse cenário, realmente eu acho que a gente vem com um potencial de batalha muito grande, mas eu penso numa batalha tipo Guerra do Yom Kippur. Não pode durar 3 meses. Tem que resolver em uma semana, porque senão a coisa sai de controle. Isso. Deixa eu colocar uma variável, então, agora para ajudar a nossa conta. Tem o gasoduto novo, que foi quase que bloqueado também, que está funcionando. Hermes, e o restante das coisas? China, consumo mais para o Oriente do que para o Ocidente, essa transformação de passagem de fluido, que antes era para um lado, agora é para o outro. Como é que você está vendo isso? Bom, pessoal, eu acho que o cenário mais provável, eu entendo que o Ricardo colocou assim, muito bem, né? Em termos da geopolítica. Eu acho que tem um cenário mais provável de continuidade e tem um percalço aí a ser superado. Essa questão do gasoduto, né, um gasoduto aí de exportação de gás do Irã para a China, ele também vai no sentido de uma integração comercial e econômica daquela região em si com outras regiões. Um ponto que me preocupa bastante, que pode levar a um cenário alternativo, diferente, um cenário geopolítico alternativo, diferente do que historicamente tem acontecido, é uma rejeição à presença americana na região, em que pese não ter uma guerra, esse nível de rejeição ele pode aumentar bastante, né? Iraque, Irã e alguns países vizinhos, e aí, até internamente nos Estados Unidos,
haver uma maior pressão para que os Estados Unidos militarmente deixe a região. Então, se isso acontece, aí realmente talvez a gente possa experimentar uma mudança na geopolítica, porque ou você cria um vazio de poder na região, facilitando que ações terroristas incrementem essas ações, isso pode facilitar a ascensão ao poder de facções mais radicais. Então, isso começa a criar uma incerteza para o resto do mundo, em que, e aí vem impactos decorrentes, né? Inclusive em preços. Isso numa situação de um esvaziamento de poder. A outra é uma mudança, ou seja, você sair de uma ocupação hoje militar em alguma região dos Estados Unidos por uma outra superpotência, para tentar conter esses movimentos. E hoje em dia a gente tem praticamente a alternativa seria a Rússia. Se também nessa condição, se a Rússia começa a ocupar militarmente também alguns pontos dessa região, aí a gente também poderia experimentar um cenário político geopoliticamente diferente, né, trazendo algumas incertezas e, num primeiro momento, sem ter condições de avaliar como é que isso vai dar. Então, eu vejo assim, que o cenário mais provável, eu entendo que como o Ricardo colocou, é de continuidade, mas me preocupa bastante como que fica a situação de uma superpotência, que eu entendo que hoje parece necessária, está naquela região, e se você tem uma mudança de mãos para um outro país, ou se você cria um vácuo. Então, eu acho assim que eu colocaria este cenário alternativo como pouco provável, mas com bastante preocupações aí, se caso ele ocorresse. Agora, Marcelo, o centro dos problemas não é mais petróleo, ou é petróleo ainda? Aquela região, Cavanha, ainda é responsável, né, no Oriente Médio, por escoar um escoamento líquido entre a produção e consumo interno deles em torno de 20 milhões de barris. Antes, esses barris escoavam pelo Cabo da Boa Esperança em direção aos Estados Unidos, né? Então, o jogo geopolítico de consumo de petróleo mudou muito. Os Estados Unidos, enquanto grandes importadores no passado líquidos, eles estão quase se aproximando de um 0 a 0, quer dizer, o consumo interno, a produção, a exportação, esses números estão quase fechando no 0 a 0. Então, isso também alterou a questão política da influência do Oriente Médio na economia americana, né? E os americanos dependiam muito desse petróleo lá. E eu acho que, complementando o que o Hermes falou, hoje o Iraque é um dos países ali que vem com a produção crescente de petróleo desde a queda do Saddam, desde que os Estados Unidos instalaram mais fortemente bases lá dentro, né, para tentar restabelecer um regime democrático que até então não teve sucesso, né? E nesse sentido, o Iraque, eu acho que hoje é o mais ressentido desse ataque americano lá dentro, com a morte de um general iraniano, quer dizer, uma alta patente, de certa forma um líder carismático para o Irã. O Iraque estava tentando negociar com o Irã e, de repente, tem dito que foi pego de surpresa, como se tivesse sido traído. Então, essa questão da produção de petróleo, talvez hoje o Iraque seja o mais preocupado, né? Porque pode ele ser a vítima de uma ação iraniana como uma retaliação também. E aí cortaria a produção de petróleo. Ali tem um jogo todo que você tem a Arábia Saudita, você tem o Catar, você tem a Síria, Omã, tem uma série de guerras por procurações naquela região, com os Estados Unidos apoiando de um lado, com os países árabes de outro, com a Rússia e a China dando apoio. Quer dizer, é uma região que historicamente é muito conturbada, mas do ponto de vista para os Estados Unidos, em termos de consumo de petróleo, não faz grande diferença hoje realmente. Então, eu até achei inesperado, como o próprio Ricardo falou, o Trump não ter o que ganhar, aparentemente, com isso, porque a economia americana, de certa forma, vinha bem, o consumo de petróleo não depende muito mais do Oriente Médio, a produção americana, em breve, vai ser de exportação, não mais de importação líquida, e nesse jogo, a grande preocupação é qual é o próximo passo, né? Se o Irã vai ficar simplesmente num ataque a uma base americana e estamos no 0 a 0, está tudo certo,
ou se vai haver mais algum tipo de ação, alguma consequência que afete de verdade a dinâmica de mercado, os fundamentos do mercado, que é a produção, o consumo e os estoques. Enquanto isso não for afetado, a gente viu o preço de petróleo, ele sobe com a notícia e em seguida ele devolve. No dia seguinte, nos 2 no máximo, o petróleo foi a 70 e voltou a 65 em 24 horas. Quer dizer, então, ele está nessa volatilidade. Né? Aproveito te interrompendo, e com você mesmo, se você me permitir, questão de preço. Não teve um crescimento tão importante de preço e parece que deu uma estabilizada. Quer dizer, como é que você está vendo a questão de preços? Mas por que teve o salto e em seguida caiu? Porque não afetou o fundamento de mercado. Afetou a produção? Não afetou a produção. Afetou o consumo? Aparentemente também não. Não gerou uma guerra capaz de afetar vamos dizer assim, as economias mundiais. Né? Então, enquanto isso não é afetado, você tem um movimento especulativo curto que devolve logo em seguida. Então, e vai ser assim enquanto eles ficarem, como disse o Ricardo, eu atiro um míssil aqui, tá tudo certo, a gente fica assim no 0 a 0, não fica tão ruim para ninguém, né? No sentido, ninguém quer a guerra realmente, o Irã sabe que não pode com os Estados Unidos também acho que não tem interesse de invadir o Irã, mas ficam nessas rusgas por uma série de questões, né, geopolíticas muito antigas, até do Oriente Médio, em relação aos Estados Unidos. E aí, Ricardo, só um minutinho, Ricardo, eu queria passar para você. Você também incluía a OPEP nesse processo todo de preço e nesse controle todo? Eu acho que a gente, não me lembro exatamente quantos meses atrás, mas teve aquele evento em que rebeldes do Iêmen atacaram instalações da Saudi Aramco, né, e causaram aí um prejuízo grande na oferta de petróleo e derivados, que deu uma desequilibrada aí momentânea no mercado, que eu acho que é até mais importante do que essa desequilibrada dessas notícias vão e voltam sobre a situação geopolítica. Até porque lá afetou a produção, né? E aí o que eu vejo é que o óleo Brent, ele não voltou totalmente ao preço antigo, mesmo a produção da refinaria da Saudi Aramco e de petróleo, de modo geral, tendo voltado. Então, quer dizer, a gente pode ver hoje aí, de repente, um WTI com muita liquidez e, por isso, com desconto em relação ao Brent na casa de 60, um Brent estrutural na casa de 65 e aí uns $5 que ele pode ficar subindo e descendo por conta de que a gente chama de noise traders, são os caras que ficam fazendo negócio só em cima dos ruídos de mercado, mas como nós três concordamos, num cenário de continuidade, a economia mundial está um pouco rateando, mas a demanda ainda cresce, num tempo que a gente se preocupar muito com a mudança dos fundamentos do mercado. Assim, esse, particularmente, é o meu entendimento. Agora, Hermes, a questão do equilíbrio dos Estados Unidos produtor, a questão do shale gas nos Estados Unidos também ela não é crescente, ela já começa a dar uma atenuada, não é não? E isso vai influir em preços também, não? Isso, Agora, a minha percepção hoje é que a gente tem alguns movimentos, vamos dizer, de fundamentos de mercado, uns numa direção de elevação de preço, outros na direção de redução, e meio assim, olha, o preço que está hoje é o melhor preço que reflete esses fundamentos. Assim, eu vejo algumas projeções de algumas agências, até aqui também, aqui no Brasil, ou seja, via de regra, elas apontam um crescimento do preço do petróleo, mas um crescimento bastante, como é que se diz, muito suave. Né? Não tem assim grandes saltos, não tem volta o petróleo para $100, $90 o barril. Né? E aí, então, eu imagino assim, chegou um ponto, de certa forma, um ponto de equilíbrio, que essas forças estão se tornando equivalentes, mesmo com uma maior estabilização no crescimento da produção dos não convencionais dos Estados Unidos, mas a gente vai experimentar, né, ter uma projeção forte aqui no Brasil do pré-sal, o Canadá também crescendo produção, que de alguma maneira pode
como é que se diz, compensar o crescimento não tão acelerado dos Estados Unidos, né? Então, eu vejo o seguinte, sabe, os jumps, né, como a gente chama esses saltos, eles periodicamente eles vão ocorrer. Agora, se não tiver impacto para um lado ou para o outro, na produção, na capacidade logística de movimentação de petróleos e derivados, ele tende a dar esses saltos e, na sequência, de uma forma bem rápida, voltar à situação muito próxima da situação anterior. Agora, Hermes, aproveitando o gancho que você puxou, a questão do abastecimento no Brasil, os riscos Brasil. Nós temos algum tipo de risco? Está tudo gerenciado? E outra questão, quer dizer, até hoje era a Petrobras quem quem cuidava do abastecimento. E hoje já começam a existir outros atores importantes com produções importantes no país. Também virão as vendas de refinarias e tudo. Como é que você enxerga a questão da segurança no abastecimento? Cavanha, eu vejo hoje, assim, começando por uma análise do nosso balanço de petróleo e derivados, né? Ou seja, hoje nós temos uma produção, né? Somos exportadores, estamos aí produzindo, falando em termos de óleo, né? Estamos aí produzindo entre 2.600.000 e 2.700.000 de barris por dia, estamos exportando cerca de 1 milhão de barris por dia e importamos petróleo aí para composição de elenco e tal, aí na faixa de 100 e poucos mil barris por dia. Então, sob a ótica da produção de petróleo, a gente tem um excedente de petróleo aqui no país. Sobre a ótica do balanço de derivados, né, a gente tem uma capacidade de processamento aí em torno de 2.400.000 barris por dia. Hoje, há algum tempo aí, recentemente, as refinarias têm um fator de utilização baixo, então o nosso processamento fica em torno aí de 1.700.000, entre 1.700.000 e 1.800.000. E aí nós temos as importações de derivados, que têm sido bastante relevantes, né? Ou seja, a gente está importando derivado aí, o país aí em 350 aí, em alguns momentos chegando a 400.000 barris por dia. Mas aí isso leva a uma demanda de derivados de cerca de 2.100.000. Então, se a gente olhar capacidade de processamento, excedente de petróleo, confrontar com a demanda, a gente, na prática, em termos desse balanço, a gente está numa posição bastante confortável, lembrando sempre que alguma importação será necessária. Então, em termos físicos, a gente está numa posição assim eu vejo bastante confortável. Nossas exportações têm sido predominantemente para regiões fora desse conflito, dessa área do conflito, né? A gente tem muita exportação para a China, Estados Unidos relevante, e quando a gente fala de importação de derivados, o grande ator na nossa importação é os Estados Unidos também, com essa tendência do Brasil ter um maior alinhamento com os Estados Unidos do que com outras regiões. Então, sob a ótica assim, do balanço, eu vejo que a gente está numa situação assim, bastante confortável. Num cenário em que você tem uma escalada de preços e o repasse dessa escalada de preços ao mercado interno, a gente talvez possa ter alguma preocupação em relação ao etanol, porque crescendo o preço, o etanol começa a se tornar mais atrativo, né? Haveria uma tendência de um maior consumo do etanol e poderia ter alguns gargalos logísticos aí se essa demanda do etanol crescesse. Mas, em suma, em termos do balanço físico, eu acho que a gente está numa posição confortável e a necessidade de reagir a um risco de segurança do abastecimento é grande. O ponto que a gente não... aí entrando bem no que você disse, que a gente não pode negligenciar, é que, vislumbrando em um cenário de algum risco de abastecimento, é ter a capacidade de gestão, de mobilização dos atores para encontrar aquilo que é o que melhor atende o país, né? Então, hoje, levando em conta, inclusive, a política que o governo tem adotado, de não interferência em preços da Petrobras, a Petrobras ainda
né? Ela tem esse papel dominante do refino, mas você tem uma política em que você está prezando um mínimo de intervenção. Então, acho que isso traz um desafio em termos de capacidade de você gerir e integrar os diversos agentes a uma solução que, havendo risco de abastecimento de algum produto, algum derivado, você integrar todos esses agentes. Então, esse eu acho que é o ponto de maior central, não pelos aspectos físicos que eu acho que a gente hoje tem, de certa maneira, tem um certo conforto. Agora, Marcelo, quer dizer, nós estamos entrando numa fase de transição importante, quer dizer, mudança no perfil de refino por conta de vendas, essas questões do Oriente Médio. Lá na frente, quem sabe a gente esteja num sistema novo, bastante equilibrado, de mercado mais aberto e paridade internacional, etc. Mas nessa transição e com essas questões geopolíticas aí chegando fortes, você enxerga tranquilidade no abastecimento e o preço estável, ou você enxerga diferente? O preço, diante da política adotada hoje de paridade de importação, ele vai estar sempre sujeito à volatilidade. A gente ainda não tem uma ferramenta adequada para ser um suavizador, né, desses movimentos, Cavani. Então, em termos de preço, a gente vai ficar sempre de olho com essa conversa de interfere no preço ou não. Em termos de abastecimento, a gente, como o Hermes foi cirúrgico em relatar, a gente tem um balanço hoje bem mais confortável do que no passado. O único derivado que a gente teria que ter alguma preocupação é diesel, que a gente importa 20% consumo. Então, num cenário de guerra ou num cenário de dificuldade de abastecimento, o mercado de diesel sofreria mais, vamos dizer assim, do que os outros derivados. O gasolina tem etanol, a gente tem algumas ferramentas internas nessa transição, etanol e biodiesel, né? Eles vão vir cada vez com mais força no Brasil, e os renováveis no mundo, de modo geral, e eu não sei, Cavani, se no futuro, como vai ser o futuro do nosso parque de refino, porque não basta você privatizar refinarias e achar que o mercado por si só vai tomar as decisões para fazer os investimentos. A gente sabe que o Brasil é um país historicamente complicado de você fazer investimentos bilionários que demandam um longo prazo de retorno, né? Então é muito nebuloso, até porque na história da cadeia de downstream, de abastecimento no Brasil, ela praticamente sempre esteve sob um guarda-chuva estatal. Então, como vai ser daqui para frente, é uma novidade para todo mundo, né? A gente não sabe, tem riscos associados a isso, em que o governo federal tem que estar de olho para que as refinarias estando nas mãos da iniciativa privada. Será que esses investimentos em ampliação da infraestrutura, seja em ampliação de refinaria, seja em ampliação para internalizar derivados, vai acontecer realmente esse investimento? A gente não sabe. Então, tem riscos associados a isso, fora os riscos geopolíticos que a gente tem observado no mundo. Os Estados Unidos hoje são o grande fornecedor de derivados do Brasil. O parque de refino deles é 10 vezes maior que o nosso. Eles têm um excedente de refino, estão exportando bastante. E nesse cenário, Cavani, em que o gás está muito barato nos Estados Unidos, a energia acaba sendo muito barata, você competir o refino brasileiro com o refino americano, a gente acaba levando desvantagem, né? Então, eu enxergo que a tendência é que a gente vire cada vez mais importador, porque a gente está muito próximo de um grande mercado fornecedor, do que você fazer um investimento em uma nova refinaria no Brasil, porque a gente tem pequenas refinarias em regiões específicas, aproveitando alguns nichos de mercado e algumas oportunidades específicas. Eu não acredito em construção de grandes refinarias no país, não. Agora, Ricardo, olhando então esse conjunto todo de informações de geopolítica, de preços, de abastecimento, como é que você mede o risco Brasil na questão de estabilidade para preços e de abastecimento? Eu vou discordar um pouco do Marcelo e do Hermes, que eu tenho um pouco mais de receio no médio e longo prazo do que eles comentaram, né? Eu acho que a gente tem algumas dimensões a analisar. A primeira dimensão é a economia brasileira.
Quer dizer, a gente está num momento em que a gente não sabe se vai ou não vai. Quer dizer, o nosso PIB potencial caiu bastante na década passada, então talvez a gente possa crescer 2,5%, 3%, ou pode crescer 1%, e isso tem a ver com diversas coisas, e certamente, né, uma geopolítica global que seja desfavorável à economia global, ou seja, um preço de petróleo 80, 90, 100 que possa desacelerar a economia mundial, isso tem impacto no Brasil muito grande, tem impacto na demanda de combustíveis e tem impacto, inclusive, no próprio programa de desinvestimento da Petrobras. Porque, assim, a Petrobras está botando aí 1 milhão de barris para privatizar, assim, eu posso falar, assim, vou falar coisa óbvia, no Brasil ninguém sabe comprar refinaria, ninguém sabe vender. Isso nunca foi feito. Então, a gente está escrevendo os livros da história em relação a esse tipo de coisa. E, assim, é aquele negócio, pode dar certo, pode dar errado. Né? Eu acho que tem mais chance de dar certo, por quê? Porque no momento que você descola algumas refinarias importantes do sistema Petrobras, que toma conta do país, você passa a ser um maximizador local de lucro. Então, não necessariamente as decisões que a Petrobras toma serão tomadas pelos novos donos, alguma capacidade de investimento tem que existir nessas novas refinarias para trazer o fator de utilização novamente para casa de 90%, porque senão elas não vão se pagar. E então o cenário de cruzeiro seria lá fora tudo como está, o Brasil conseguindo um crescimento mais próximo do seu PIB potencial, tendo um crescimento nos principais derivados de gasolina, diesel, GLP e óleo combustível em linha com elasticidades históricas do que a gente vê. Claramente o Brasil hoje está muito mais acoplado ao mercado externo na medida em que nós exportamos muito e importamos também, então as paridades elas estão sendo respeitadas cada vez mais, então isso nos coloca num contexto totalmente conectado com o mercado externo, mas eu me preocupo um pouco, porque eu acho que tem aí um 30% de chance de as coisas não darem certo, do tipo, sim, a Petrobras fala em 50 bilhões de reais pelas refinarias, eu acho o valor muito alto, eu não acho que o valor seja esse. Assim, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, uma refinaria no Nordeste, que está inacabada, que a Petrobras diz que custa 2,5 milhões, 2,5 milhões para acabar, eu acho que custa 8. E se custar 8, ela vai se pagar em 40 anos. Então, uma refinaria que, de repente, a Petrobras não vai conseguir vender. Estou aqui levantando uma possibilidade com números bem rápidos. Então, você tem um abastecimento do Nordeste que continua problemático e tende a piorar se o país crescer. Mas veja, Ricardo, quem vende tem que colocar seus ativos em valores altos, não pode colocar em valores baixos, né? Mas o problema é que quem está avaliando é quem está acostumado a comprar refinaria no mundo inteiro. Então, quando você vê uma refinaria que o dono atual fala que é 2,5 bilhões e você olha o track record da Petrobras de sempre errar os investimentos, o cara vai achar, vou ter que botar 8 bilhões na refinaria. E 8 bilhões ela vai se pagar em 40 anos. Então, não vai atrair ninguém e isso desbalanceia toda a questão da oferta e demanda do Nordeste do Brasil, que é justamente por onde entra a gasolina e o diesel que o Marcelo falou. Agora, ia pedir para você para a questão do abastecimento. Há risco de abastecimento? Eu me preocupo muito com a logística, porque, muito embora as refinarias estejam sendo colocadas à venda como um pacote de ativos que inclui a logística associada à operação da refinaria, se você botar capex na refinaria, você tem que botar o capex na logística. Né? E a Petrobras, pela sua função social, por ser uma empresa mista e ser uma empresa que visa maximizar o valor das partes interessadas, governo, sociedade, acionistas, e não somente visa o lucro, a Petrobras, se chegasse uma hora e falasse, poxa, preciso botar mais 200 mil de capacidade de importação, ela ia botar. Eu não posso fazer a mesma assunção para os agentes privados. Então, se a economia
sei lá, por alguma coisa o mundo volta a crescer um pouco mais, Estados Unidos continua crescendo, o Brasil sobe 2,5%, 3% durante 3 anos seguidos, a gente pode chegar numa situação que remeta a coisas que aconteceram na década passada, em que alguns pontos fiquem muito engargalados e a gente tenha problemas de suprimento. Agora, essa função agora, quem sabe, a ANP vai ter que assumir, né? E muito menos a Petrobras. Cavanha, só complementando, eu acho assim, hoje eu enxergo um maior desafio em termos de segurança do abastecimento para a situação de um crescimento sustentável. Né? Ou seja, havendo um crescimento sustentável, aí nossa demanda de derivados ela começa a se elevar, os desafios também em relação às renováveis aí com maior penetração, ou seja, demandando também maior eficiência aí em nossos custos, mas olhando sob a ótica da segurança do abastecimento, me parece que hoje ele é mais desafiador num cenário de crescimento sustentável. E aí pronto, mas se isso ocorre, de certa forma, você ajuda naqueles elementos, naqueles fundamentos de mercado, de prática de preços internacionais, de uma gestão da Petrobras, enquanto tiver essas refinarias, fazendo a gestão pela maior agregação de valor, não pela segurança do abastecimento, propriamente dito. Então, isso, de certa forma, pode facilitar a venda dessas refinarias. Agora, é um fato, como o Ricardo colocou, se é uma coisa que a gente nunca fez aqui, foi comprar e vender refinaria. Né? Ou seja, a gente construiu um dos primeiros posicionamentos quando se criou o monopólio estatal, foi o quê? Aumentar, ser autossuficiente no refino, e é uma história aí de muitas décadas, né? E não simplesmente, compra essa e vende aquela, né? Vou pedir para o Marcelo fazer o fechamento dele, 1 minuto, Ricardo, depois o Hermes, fechamento final. Pode ser? Claro, eu queria agradecer aí a oportunidade de conversar com esses expoentes e colegas. Ricardo, obrigado. Hermes, muito obrigado. Calvinho, obrigado pelo convite. Foi um prazer discutir com vocês esses temas. A gente espera aí que o mundo se acalme, que a gente fique em paz, que a gente cresça economicamente, e que a gente possa aí conversar no próximo café sobre o Brasil crescendo, né, sobre os desafios de manter o nosso mercado abastecido num ambiente de crescimento econômico. Tá certo. Ricardo, você. Agradeço novamente aí o seu convite, Cavanha, para a gente conversar um pouco. E eu sou otimista em relação ao desenrolar do cenário nessa década, em termos de... O Oriente Médio sempre vai ter atrito e tensão, não tem o que fazer, é estrutural, não vai se resolver. O Brasil tem potencial de voltar a crescer, assim, algumas coisas foram feitas, outras estão faltando, mas é uma coisa ao longo da década. De modo geral, faz sentido o movimento da Petrobras no refino, na distribuição, do ponto de vista de tornar o país mais acoplado ao mundo, né? O Brasil, em 2019, teve 50 bilhões de dólares de balanço positivo entre importações e exportações de petróleo e derivados, ou seja, nós estamos acoplados ao mundo. Mas chama atenção aos riscos. Chama atenção aos riscos de uma estagnação da economia global, de dificuldades políticas no Brasil. Assim, a gente não gosta de lembrar, mas anteontem o presidente falou que se o petróleo disparasse, ele ia ter que fazer alguma coisa, e aí todo mundo começou a desmentir, foi um barata-voa danado. Então, assim, a gente tem algumas incertezas e a gente nunca pode deixar de perceber os riscos, mas, como eu falei, eu acho que a gente tem um caminho razoavelmente tranquilo ao longo dessa década no país. Certo. Hermes, você. Bom, Cavanha, obrigado aí, mais uma vez aí, poder participar de um café aí com vocês, agora acompanhado aí do Ricardo, do Marcelo, foi bem prazeroso. E, assim, Cavanha, realmente, eu acho que esses temas, né, cada um dando suas contribuições, se complementando, isso é muito relevante para quem assiste, né, quando se divulga, né?
Ou seja, eu não sei, eu acho que nós aqui, nós quatro aqui, eu vejo que são pessoas que nós estamos sempre aí antenados, o que está acontecendo aí, não só no mundo do óleo e gás, no mundo da energia propriamente dito. E eu acho que a gente se interessa, estuda, analisa e sempre vai trazer alguma contribuição aí para aqueles nossos colegas aí que assistirem. Você tem sido campeão na seleção dos temas, na questão do timing e da oportunidade de capturar. Então, fico sempre assim, muito satisfeito quando você me convida aí para participar de um café. Lembrando que quem deu a ideia desse tema foi o Hermes. Foi ele que puxou isso tudo e organizou o conteúdo. Então, muito obrigado, Hermes. Boa noite. Obrigado aí, pessoal. Boa noite aí para todos. Obrigado, Ricardo, Marcelo, Hermes. Boa noite a todos, valeu. Boa noite, fiquem bem. Um abraço.